Olá, boa noite. Agora são 7h08. Nós começamos ao vivo pela TVA, uma edição especial do programa Em Discussão. Nosso tema hoje é o referendo constitucional que será realizado na Itália nos próximos dias 20 e 21 de setembro e que vai decidir se o número de representantes no Congresso Nacional Italiano, de senadores e deputados, será reduzido em 1/3. Você que está nos acompanhando pode se perguntar: o que nós temos a ver com essa questão? Santa Catarina é um estado onde a comunidade italiana, onde a comunidade ítalo-brasileira é uma das mais articuladas do país. É o berço da colonização da Itália em território brasileiro. Além disso, nós temos milhares de eleitores que moram em Santa Catarina e podem votar neste referendo agora no mês de setembro. Fora isso, o continente sul-americano elege deputados que são representantes da América do Sul e também senadores no Congresso italiano. Tudo isso será afetado por esse referendo que acontece ainda este mês. Mas a repórter Maria Helena Sares explica para a gente melhor como será isso. – 67% da população catarinense é formada por descendentes de italianos. São mais de 4 milhões de pessoas. Deste total, 69 mil têm cidadania italiana e agora, em setembro, poderão exercer o direito de voto numa consulta popular realizada pela Itália. O referendo, marcado para os dias 20 e 21, vai decidir pela redução ou não de 1/3 do número de parlamentares no país. Os cidadãos italianos que moram no exterior poderão votar enviando cédula pelos correios, mas é preciso estar com o cadastro regularizado e atualizado no consulado. Para votar na própria Itália, o prazo para enviar o pedido ao consulado encerrou no dia 28 de julho. Inicialmente, a consulta popular estava prevista para o dia 29 de março, mas teve que ser adiada por conta da pandemia de Covid-19. O referendo propõe uma reforma constitucional que reduz de 630 para 400 deputados e de 315 para 200 senadores, sem contar os 5 que têm cargo vitalício. Caso a população aprove a mudança, também serão reduzidos os parlamentares eleitos no exterior. O número cairia de 18, sendo 12 deputados e 6 senadores, para um total de 12, 8 deputados e 4 senadores. Atualmente, a América do Sul conta com 4 deputados e 2 senadores no parlamento italiano. O projeto é uma bandeira do movimento 5 Estrelas, que tem a maior bancada no parlamento. Caso a mudança seja aprovada, serão alterados 3 artigos da Constituição italiana. Nós convidamos toda a população para verificar, aprender do que se trata o referendo constitucional, que corta os parlamentares italianos quase pela metade, e também convidamos a população a prestar atenção exatamente no debate que leva as pessoas a fazerem pleno entendimento do que se trata este corte parlamentar, tanto na Câmara quanto no Senado, e o que isso implica na vida dos italianos que vivem na Itália e dos descendentes e dos serviços prestados aos italianos que vivem tanto em Santa Catarina quanto em todo o Brasil. Nós vamos acompanhar agora a mensagem do senhor Ricardo Merlo, que é subsecretário de Relações Exteriores da Itália em Florianópolis. Io vorrei cogliere questa occasione per salutare i numerosissimi italo-brasiliani, milioni di italo-brasiliani che sicuramente alcuni staranno guardando questo saluto e guarderanno anche questo dibattito, e vorrei anche fare i complimenti agli organizzatori di questo momento di partecipazione, di democrazia. Questo dimostra l'importanza e la voglia di partecipare nel mondo politico e nel mondo sociale degli italiani all'estero, in questo caso degli italiani del Brasile. Voi sapete che c'è un appuntamento molto importante che è questo referendum costituzionale, dove
domanderemo a tutti i cittadini italiani in Italia e all'estero se vogliono diminuire 345 parlamentari, di cui 6 appartenenti alla circoscrizione estero. Quindi colgo anche l'occasione, anche perché me l'ha chiesto più di una volta, di mandare il saluto del ministro Luigi Di Maio a tutti gli italo-brasiliani e buon dibattito a tutti. O nosso programa vai funcionar da seguinte forma: serão 3 blocos. Em cada bloco, nós teremos 2 debatedores diferentes, um a favor da redução e outro contra a redução do número de deputados e senadores na Itália. Junto a esses debatedores, nós temos convidados, que são jornalistas, formadores de opinião pública e lideranças ítalo-brasileiras em Santa Catarina e autoridades do nosso estado. Também temos veículos de comunicação da Itália acompanhando esse debate. E eles deixaram saudações e perguntas para os nossos debatedores. O primeiro a participar é o Maurizio Molinari, que é do jornal La Repubblica. È con piacere ed emozione che mi rivolgo ai nostri connazionali che vivono in un paese importante e strategico come il Brasile, che ho visitato troppe poche volte, ma a cui mi sento molto legato per motivi culturali, storici, familiari. Noi siamo di fronte alla scelta del referendum, si voterà in Italia e gli italiani nel mondo voteranno il 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari è qualcosa di cui si è spesso discusso nella storia italiana al fine di risparmiare i costi della politica e di migliorare il funzionamento del Parlamento. Di per sé non è una cattiva idea, ma nel caso specifico non consente questo referendum di ottenere nessuno dei 2 obiettivi, perché i costi risparmiati sono davvero esigui e soprattutto il Parlamento non sarà più efficiente. Questo perché il taglio è semplice e non è incluso all'interno di una riforma. La conseguenza di questo è che noi avremo un Parlamento più inefficiente, perché con meno parlamentari dovrà funzionare esattamente con le stesse strutture, e questo creerà impasse, corticircuiti e difficoltà senza fine. Avremo un indebolimento dell'istituto della rappresentanza, perché l'Italia diventerà il paese dell'Unione Europea con la percentuale più bassa di parlamentari per 100.000 abitanti, a detrimento di innumerevoli identità locali, provinciali, che non avranno più un rappresentante diretto e si sentiranno quindi più abbandonate. Il legame fra eletti e elettori si indebolirà, e poi avremo un problema serio con l'elezione del capo dello Stato, perché i 60 delegati regionali, che al momento sono stati pensati perché i parlamentari erano 1.000, avranno un ruolo sproporzionatamente più importante, alterando quindi la dinamica del rapporto fra Stato e Regioni nella scelta del Presidente della Repubblica. Per tutti questi motivi, votare a favore del referendum significa indebolire il Parlamento, indebolire le istituzioni e in ultima istanza indebolire la Costituzione repubblicana. Serve quindi un voto no per impedire che tutto questo avvenga. Grazie. Nossos convidados nesse primeiro bloco são o deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, o diretor-presidente do Grupo ND, Marcelo Petrelli, e o ex-governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Vieira. Também teremos a participação dos debatedores. Contrário ao referendo, contrário à redução, Luiz Molossi, que é presidente do Comitê dos Italianos no Exterior da Circunscrição Paraná-Santa Catarina. E favorável à redução, Walter Petrucciello,
que é ex-presidente do Comitê dos Italianos no Exterior. Eu começo então com os nossos debatedores, o senhor Walter e o senhor Luiz, primeiramente começando com o senhor Luiz, que é contrário à redução do número de deputados e senadores. Senhor Luiz, boa noite, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa redução. Muito boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos assistem, aos meus amigos que não os vejo, mas sei que estão aí conectados para a gente levar adiante aí o debate, que é uma iniciativa, como dito no início, do Comites, Comitato degli Italiani all'Estero, um órgão de representação da comunidade italiana do estado do Paraná e Santa Catarina, cujos membros são, no total, 16, 12 eleitos pelo voto dos cidadãos e quatro como cooptados. São aqueles que não têm cidadania, mas são chamados a fazer parte do Comites. É importante explicar porque este é o primeiro órgão de representação da comunidade italiana no exterior, e aqui nós temos, no Paraná, fui avisado hoje, pedi os dados no consulado, nós temos hoje 115 mil cidadãos italianos residentes no Paraná e Santa Catarina. É uma cidade grande, uma cidade já de um tamanho bastante razoável para que seja administrado por um único consulado, com poucos funcionários e com todas as dificuldades que todos já sabemos. Agradeço também a presença do Marcelo Petrelli, do Eduardo Pinho Moreira, ex-governador, Paulo Afonso Vieira, que também debaterá com a gente, e o Vicente Caropreso, que também é nosso colega aí do Comites, Nós estamos, inclusive, para fazer uma live aí juntos para tratar de outros assuntos, até como já discutimos no nosso grupo lá do Comites. Eu sei que tenho junto comigo, no mesmo Comites, inclusive no mesmo partido, o Dr. Walter Petruccello, que é partidário do Sim. Ele acha que deve-se cortar, sim, o número de parlamentares, que é uma tendência mundial, que precisa ser diminuída a representação, sim, os custos, etc. e tal, e com quem nós vamos debater no campo das ideias. Como eu sempre digo, aqui nós, em política, a gente debate propostas, ideias, e não, como muita gente, infelizmente, leva para o lado pessoal. Aliás, também agradeço, estava esquecendo aqui a Câmara de Comércio Ítalo-Brasiliana de Santa Catarina, que também nos ajudou aí na proposta desse debate, que começou lá em 28 de fevereiro. Já o pessoal aí da Assembleia sabe que nós fizemos a proposta, depois foi adiada por conta da pandemia, mas finalmente conseguimos fazer, e inclusive em tempo de, quem sabe, ainda influenciar algum eleitor aí que precise de informação sobre o que é o referêndum. Então, como já foi dito aí na introdução, na matéria, muito bem feita, por sinal, com números aí corretos a respeito do que está sendo proposto, e depois o representante do jornal La República, que deu, evidentemente, a sua posição pelo não, com quem eu concordo em quase tudo que ele falou. E eu acrescentaria aí que nós estamos para modificar, então, os artigos 56 e 57 da Constituição italiana para reduzir de praticamente 1/3 a representação parlamentar. É um corte linear. E o que acontece com a circunscrizione estero, que são os italianos que vivem no exterior, que somos nós? Nós estamos falando de hoje de um universo de 6 milhões de pessoas, porque aqui eu não falo só do Paraná e Santa Catarina e seus 115 mil, eu falo de 6 milhões de pessoas. Quando a lei foi aprovada por proposta do saudoso Mirko Tremaglia, lá em 2003, para que houvesse a circunscrição estero, quer dizer, que nós, que estamos italianos residentes no exterior, pudéssemos votar, nós éramos 3 milhões. Agora nós somos o dobro. Em 2020 nós somos 6 milhões e a proposta é de haver um corte de praticamente um terço, exatamente um terço. Nós baixaríamos, então, de 18 no total no mundo para 12. Aqui no nosso caso, nós somos 6, provavelmente seria 4. Se fala muito que depois virá uma lei eleitoral, uma reforma da lei eleitoral, em que vai ser redistribuída essa quantidade de representantes, mas o corte já estará sendo feito. Não acredito que vai sobrar mais ou representação para nós aqui, falo da América Latina, tá? 4 deputados e 2 senadores para a América Latina. Do jeito que está sendo proposto, nós vamos ter reduzido para 4 no total, que nós teríamos, então, provavelmente 3 deputados e 1 senador. Então, já falei a respeito do número de eleitores, que passamos de 3 para 6 milhões, e uma coisa muito importante para as pessoas que votam
como é que é o sistema eleitoral na Itália? Hoje, na Itália, se vota em lista fechada. Então, os partidos, lá, Lega, o PD, o Cinque Stelle, na hora que eles apresentam um grupo de candidatos para os cargos, por exemplo, agora nós vamos votar de novo para o presidente da Regione Veneto, para o Consiglio Comunale, Consiglio Regionale. O que os partidos fazem? E a lei é assim, funciona dessa forma. Eles colocam 10, 12, 20 candidatos numa ordem, na cédula, numa ordem. Ordem fixa, você não vota no candidato, você vota no partido. Isso quer dizer que aqueles 3 ou 4 primeiros que estão na cédula serão eleitos, de acordo com a votação que tiverem. Isso se chama, em italiano, lista chiusa. Quer dizer, os que têm mais dinheiro, mais poder, mais influência nos partidos, evidentemente serão os primeiros e haverá pouca chance para os demais candidatos. Só para você citar um exemplo, o último eleito na circunscrição América do Sul pelo MAIE era o número 10 da lista, Mário Borghese de Córdoba, na Argentina. Ele fez um pouco mais de votos que eu, que fiquei em segundo lugar, na verdade, na lista, e não fui eleito, mas ele foi, só que ele na lista, ele era o número 10. Então, essa ordem de preferência não vai existir mais. Isso é uma clara consequência dessa reforma e por isso que nós continuamos entendendo que se perde legitimidade. Eu posso concordar com alguns aspectos de que deve haver sim uma modernização, uma redução do número de parlamentares, mas quando esse assunto afeta diretamente a gente, a nós aqui no exterior, evidentemente que nós temos que ser contra. Você pode ver o próprio deputado Fábio Porta, de São Paulo, cujo partido PD é todo sim, e ele está trabalhando pelo não. Evidentemente, por quê? Porque no Brasil, na América do Sul, isso vai nos afetar diretamente. E eu repito aqui, como foi dito, inclusive, pelo jornalista há pouco, que essa reforma, ela, na verdade, parece que vai se economizar muito, mas a brincadeira, até desculpem aí tratar isso não é nós não estamos falando em tom jocoso, mas equivale a um café por ano por contribuinte na Itália, quer dizer, alguma coisa de 2, 3 euros, essa economia que se fará com a redução do parlamento. Uns falam em 48 milhões de euros, outros falam em 50 milhões, a gente diz que é 80 milhões, esse número não fecha exatamente, mas é a economia anual com o sistema. Essa redução proporcionaria para a financiária, né, o balanço anual da Itália. Então, eu não vejo como isso seja uma economia, até porque isso corresponde a 0,007 do orçamento, tá? Essa economia, entre aspas, que se faz com o corte de 1/3 dos parlamentares. Além do que, como também foi dito pelo jornalista há pouco, corre-se o risco com essa redução toda em ter inteiras regiões sem nenhum representante, simplesmente minorias, por exemplo, podem não ter mais representatividade no parlamento, assim como regiões menos populosas que fatalmente vão perder o seu representante no parlamento italiano. E depois, o que acontece também? No momento, até como no Brasil, praticamente 2/3 de todas as propostas que nascem de propostas de lei para aprovação de governo, para as ações de governo, elas são 2/3 são já do executivo hoje, do sistema como está. Já 2/3 já são assim, são propostas do executivo que vêm depois em discussão no parlamento e aprovadas ou não. Se você diminui 1/3 o parlamento, o que vai sobrar se já é pequena, vamos dizer assim, a margem de discussão no parlamento, a iniciativa dos parlamentares com relação a propostas de modificações na lei. E, para encerrar, até nessa primeira parte, por que eu voto não? Porque existe uma onda, isso não dá para esconder, existe uma onda mundial que a gente chama de populismo. Tá? Todo mundo quer ser favorável a uma onda de precisamos cortar, precisamos diminuir gastos, precisamos melhorar a transparência, temos que mostrar que, de fato, dá para trabalhar com menos, né? Que o menos é mais, uma frase bonita. Só que, assim, será que essa defesa do antiparlamentarismo, inclusive aqui no Brasil, nós estamos vivendo isso, o Congresso me parece que está em xeque sempre. Para que serve o Congresso?
praticamente só discute as coisas que o governo propõe. Então, não sei, eu ponho esse ponto de interrogação para o debate. E gostaria também, depois de ouvir as opiniões dos nossos colegas aí que estão nos acompanhando, para a gente poder debater o assunto e merecer, evidentemente, o esclarecimento que as pessoas estão esperando. Obrigado pela primeira parte. Muito bem, nós vamos ouvir agora o senhor Walter Petruccello, que é favorável à redução do número de congressistas na Itália. Boa noite, senhor Walter. Boa noite a todos que estão aí participando desse debate. Um grande abraço ao meu amigo Vicente Caropreso, um abraço à família Petrelli, através do Marcelo, dou um abração para o meu amigo Leonardo, e mais uma vez meus sentimentos pelo passamento do senhor Mário Petrelli esse ano corrido em abril, se não me falha a memória. Eu me manifestei nas redes sociais, mas aproveito aqui para mandar este abraço para você. Governador Paulo Afonso, um prazer aqui também ter o senhor aqui conosco. Vejam bem, observaram atentamente, e eu fiquei aqui muito perplexo com as palavras do meu debatedor. 90% do debate dele, ele se pegou na questão da Itália. Porque na Itália o partido é lista, o partido é fechado, aqueles que têm mais dinheiro vão participar, vão ter mais oportunidade. Primeiro que no exterior não é assim. Então, ou nós defendemos um lado ou defendemos outro. Então, já há um contrassenso aí de querer interferir diretamente na política do território italiano. Enquanto a gente faz a defesa da redução dos parlamentares no geral, né, ou então é contrário à redução no exterior, até é bastante normal. Mas você querer agora, daqui, interferir na política italiana, dizendo que regiões vão ficar sem representações, isso não é teu problema. Você tem que ver a tua circunscrição no exterior. Então, já que você é por esse lado que você está defendendo, que você não é favorável a essa redução. Mas, independente disso, eu tenho alguns argumentos que eu utilizo, né, e vou iniciar pelo seguinte. Primeiro, e é bem o que eu estava dizendo, nós não temos o direito de interferir no que o povo italiano vai decidir dentro do território italiano. Nós estamos defendendo uma cadeira, porque a América do Sul vai perder um deputado, mas os italianos vão perder 345. Então, eles que decidam se para eles está ótimo ou não está. Porque se eles decidirem não, então é sinal que para o território italiano, pois 50 milhões de pessoas, e não 6 milhões, né, 50 milhões de pessoas é que vão decidir o que eles acham melhor para eles dentro do território. Essa teoria de que a economia é de apenas um cafezinho, né, por pessoa no território italiano, isso não cola. Por que não cola? Porque para nós não representa nada, nós não pagamos café nenhum, nós não pagamos imposto no território italiano. Então, a economia de um café, para eles, pode ser muito. Para nós já temos essa economia porque nós não pagamos esse café. Então, 80 milhões ou 100 milhões de euros não é pouca coisa. 5 anos de mandato são 500 milhões de euros. Né? E falo aqui com parlamentares que estão aqui assistindo, com o próprio Vicente, o Paulo Afonso, né, que conhece bem. Você imagine se o parlamento brasileiro pudesse economizar 3 bilhões de reais aí, de algum modo, como seria também fantástico e seguramente a população bateria pau. Então, não vamos nos apegar na questão da economia simplesmente de um café por pessoa. Né? Eu repito, nós não podemos pensar pela Itália. Infelizmente, e eu também seria contrário à redução no exterior, absolutamente contrário. Eu seria contrário, mas isso não está separado. Foi colocado, infelizmente, junto com a redução no território, no parlamento italiano. Né? E aqui me cabe uma pergunta que eu tenho feito nos outros debates. Onde estavam os 18 parlamentares eleitos pelo exterior que não se reuniram e não se uniram e lá no parlamento, unidos, os 18 disseram, não, nós não aceitamos a redução do parlamento no exterior, ou dos candidatos eleitos no exterior. Nós concordamos com vocês, um programa que vocês elaboraram,
vocês vão reduzir aí 345 na Itália, né? Mais um pouco menos, porque aqui nos 345 estão incluídos aqui do exterior, mas os do exterior vocês não vão mexer, porque a nossa representatividade hoje já é pequena. Então, não houve nem sequer a união dos parlamentares eleitos no exterior. Né? Esse ponto. E mais um ponto. Todos aqueles, infelizmente, entre aspas, né, todos aqueles que defendem o não no exterior foram candidatos derrotados nas eleições e até alguns candidatos eleitos. Então, eles têm muito medo de perder a poltrona, de que com uma vaga a menos eles não conseguirem se eleger. E eu acho que aqui, nesse momento, não é isso que nós devemos pensar. Nós devemos pensar no contexto global, pensar no território italiano, no que o povo italiano vai decidir, né? Eles vão decidir. Eu não acredito que nossos votos vão interferir em nada. Pode ganhar ou não aqui com 90%, esses votos vão ser computados lá e não vai interferir em nada, porque o sim lá está com 70%. Então, eu acho que essa decisão deveria ser deles, né? Aliado ao fato que, infelizmente, as correspondências, já que nós votamos por correspondência, esse método arcaico, que deve ser modificado o mais rapidamente possível, porque não se pode mais votar por correio, com esse correio sempre em greve, não se pode votar porque os carteiros não entregam, não se pode votar pelo correio porque as pessoas compram os envelopes e por aí afora. Então, nós temos que pensar também numa modificação da lei, e essa modificação vai haver, né? Inclusive, pessoas favoráveis ao não estão publicando as suas razões nas redes sociais com um depoimento de alguém que eu não conheço sobre o referendo de 2016, quando o Renzi perdeu e teve que ir embora, dizendo que vai extinguir o Senado, que vai reduzir para 100 senadores, que as províncias é que vão nomear os 100 senadores. Isso não tem nada a ver. A lei eleitoral nem está pronta, vai ser feita depois. Então, no meu conceito, em princípio, a minha base, porque eu trabalho pelo sim, vou continuar trabalhando, em que pese eu achar que já o curto prazo que nós temos, porque vocês sabem que nós, infelizmente, no exterior, temos que entregar os envelopes, né? No correio tem que entregar nos consulados até as 15 horas, até as 16 horas do dia 15, faltam 5 dias, com os correios em greve, você imagina, a participação deve ser bastante exígua nesse contexto aí. Então, não posso concordar. Acho que as pessoas que defendem o sim no exterior podiam usar argumentos mais válidos, como dizer, eu sou contra a redução do parlamento, porque, infelizmente, nós no exterior vamos ser prejudicados, mas vamos perder uma cadeira. Tá? Mas não dizer que a lista da Itália não vai funcionar, não dizer que os partidos italianos lá vão ter as listas com os mais ricos, que vai ter regiões que não vão ter representantes. Isso para nós não interessa. Se nós somos no exterior, votamos de outro jeito, nós tínhamos que defender só as questões de exterior e não nos preocupar com aquilo que acontece no território italiano. E, mais uma vez, eu vou repetir, onde estavam os parlamentares eleitos que não se uniram para defender que a redução não atingisse a circunscrição do exterior. Infelizmente, nós temos poucos representantes, mas vou dizer para vocês, de coração e sem medo, péssimos representantes eleitos no exterior, péssimos. Pessoas que não conhecem, né, que não conhecem nada dos problemas da comunidade do exterior. E quero só terminar aqui, para não me alongar nessa primeira fase, quero só fazer uma consideração a mais, com todo o respeito que eu tenho pela minha comunidade. Já fui presidente do Comes por anos, são 37 anos que eu milito na área da comunidade italiana, então tenho um grande respeito. Mas é verdade que nós temos 6 milhões de italianos no mundo, é verdade que nós temos aqui 1 milhão e pouco na América do Sul, mas desse 1 milhão e pouco, 80% não fala italiano, 80% não sabe nada da Itália, 80% não conhece a política italiana e vai votar para decidir o que o povo italiano tem que fazer em relação ao seu parlamento. Então, eu sei que é duro falar isso, né? Eu sei que é duro. E digo mais, muitos desses milhões só se preocupam com o passaporte vermelho,
que mostram nas redes sociais, consegui, bem com essa frase, consegui meu passaporte vermelho, Inglaterra me espere, Estados Unidos me espere, e por aí afora. Ok, né? seu Walter. Mas quando é para votar... Obrigado pela participação. Vamos passar agora a convidar mais pessoas para esse debate, começando pelo deputado estadual, doutor Vicente Caropreso, e a sua opinião a respeito do tema, deputado. Boa noite. O microfone está fechado, deputado. Boa noite, amigos. Boa noite, governador Paulo Afonso, Marcelo Petrelli, meu amigo Walter Petrucciello e o Luiz Molossi, que é o presidente do Comites, da qual eu pertenço. É um debate importante, é uma nova... Agora temos que avaliar bem essa situação, porque realmente existe uma corrente mostrando e demonstrando de uma maneira muito forte, né, o pouco valor dos parlamentos em geral. Isso me preocupa. Eu sei que tem uma corrente, hoje em dia, de redução de custos da política em geral, do custo do Estado em geral, mas daí nós temos que ver o todo, e não apenas naquele que mais aparece, mais vulnerável, que são justamente os parlamentares, onde as pessoas dizem e conhecem e sabem onde ele está em qualquer momento, diferentemente de outros poderes que são muito mais difíceis de você avaliar a extensão e a necessidade, inclusive, tanto o executivo quanto o judiciário. Nós, parlamentares, nós somos muito expostos. Mas, bem, eu acho que é uma corrente mundial de redução de custos e, na realidade, um lema de campanha desse movimento 5 Estrelas, que é uma junção de várias tendências, que é a predominante hoje no parlamento italiano. Eu tenho, por mim, sempre duas coisas importantes, né? Que eu gosto muito da Itália, eu sou descendente lá de Calabrese. Pouca gente é da Calábria aqui no sul não, em Santa Catarina, quase todos são vênetos ou trentinos, mas eu carrego comigo algumas coisas. Primeiro, a fotografia do Abraham Lincoln, que é a liberdade acima de tudo, né? O movimento contra a escravatura. E o segundo, o Máximo Troisi, daquele memorável filme, o Il Postino. Então, eu, hoje, a tendência minha é de optar pelo sim, pela economia e pelo respeito que eu tenho a toda a situação e a toda a trajetória política da Itália, que é uma trajetória bastante confusa, passou por muitas dificuldades, mas que, em determinado momento, amadureceu e está experimentando agora uma nova tendência. Então, esse é o meu posicionamento. Muito obrigado, boa noite, e estamos aqui à disposição. Obrigado, deputado. Nós voltamos agora com a opinião do ex-governador de Santa Catarina, Paulo Afonso Vieira, que vai se manifestar sobre o assunto. Boa noite, ex-governador. Boa noite a todos. Buonasera a tutti. Boa noite ao deputado Vicente Caropreso, nosso amigo e querido parlamentar. Quero saudar, vejo aqui no registro da tela, o senador Espírito Amin, que informalmente, antes do evento, se dizia também descendente de italianos, fazendo referência à sua mãe, parece. Cumprimentar o Luiz Molossi, o Walter Petrucciello, é o nome mais difícil de pronunciar, o Marcelo Petrelli. Quero, por extensão, me permite o coordenador, enviar uns cumprimentos ao deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, e a todos os senhores parlamentares, deputados e deputadas. Eu quero agradecer à área de comunicação e à Assembleia Legislativa o convite para participar deste evento. Me orgulho muito de ser descendente de italianos. Meus avós maternos são italianos da Itália, como a gente diz, italianos da Itália mesmo, né? Nascidos e casados na Itália, e vieram para o Brasil na década de 20, são de uma pequena cidadezinha, um pequeno piccolo paese, Pignataro in Terramina, vizinho a Cassino, na província de Frosinone, no Lácio. E
Minha esposa também, da mesma forma, é neta de italianos, casados na Itália, vindos para cá, que são da cidadezinha de Maraté, na região da Basilicata. Eu acompanho sempre, já há muito, por esse afeto que tenho pela Itália e a própria política italiana. E eu gostaria de tocar nesse tema a partir de alguns raciocínios iniciais, se me permite, e ouvir com muita atenção a todos, que acho importante esses argumentos. Na Itália, como no Brasil, também se fala muito nas reformas, né? Aqui no Brasil é um assunto recorrente. Reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária. Os governos se sucedem falando desses assuntos, ela é tão recorrente quanto as estações do ano, né? E todos os governos falam nisso. Mas eu aprendi ao longo do tempo que é o seguinte: as reformas, elas são um fenômeno interessante. Quando um palestrante num auditório prega reformas, ele ganha aplausos entusiasmados e há uma unanimidade pouco frequente nos relacionamentos e nas discussões humanas. Todos, deputado Carlos Preso, todos se entusiasmam e defendem a reforma. Esse entusiasmo e essa unanimidade, ela dura 30 segundos quando se começa a tratar do assunto propriamente dito. Exatamente porque não há reforma sem dor. Não se reforma uma casa sem derrubar paredes. Quando nós começamos a discutir as reformas, seja tributária, administrativa, a política, começa a ter as divergências naturais de uma sociedade. Eu uso um exemplo, meu caro Marcelo Petrelli, que eu vejo aqui na minha tela, da comunidade de uma rua, né, que o prefeito anuncia que vai pavimentar, vai melhorar, vai fazer tubulações, e todos ficamos entusiasmados. E, para tanto, ele vai alargar a rua. E todos aplaudimos o prefeito. No dia que chegam os primeiros operários e vêm no seu portão, e aí a gente pergunta: mas o que você está fazendo aqui? Se não, eu estou medindo o recuo do seu muro para o alargamento da rua. Se não, há um equívoco. O alargamento vai ser do outro lado, não do meu lado. O senhor deve falar com o meu vizinho do outro lado da rua, não comigo. E aí ele vai dizer: não, a outra equipe esteve lá e eles também disseram que é para falar para o lado de cá, que o lado de cá é que vai ser alargado. Ou seja, quando se trata de botar em prática o alargamento da rua, todos estão muito pouco dispostos a perder um pedacinho do seu terreno para que isso aconteça. A gente imagina que vai acontecer no terreno do outro. Bom, isso é quanto às reformas, por isso elas são polêmicas, por isso elas são difíceis, por isso elas demandam, inclusive, esse tipo de decisão, um referendo popular. Agora, outra coisa eu ouvi e quero destacar, o deputado Carlos Preso falou: eu sou um defensor intransigente do parlamento. O parlamento é a essência da democracia. Há outros poderes constituídos na República, mas nenhum tem o condão popular, o viés do voto, da representatividade, como tem o Poder Legislativo. E mais, o Poder Legislativo é transitório. Os parlamentares, os membros, são transitórios. Cada 4 anos, ou 2 anos, ou 6 anos, ou 8 anos, eles estão sujeitos ao crivo popular. Diferentemente de outro tipo de poder, por exemplo, que merece o respeito, que é necessária a democracia, que uma vez classificado num concurso público, unge-se da vitaliciedade, da inamovibilidade, e não há que mais prestar contas a quem quer que seja. Então, eu não vou aderir a qualquer tipo de tese que diga respeito a menosprezar ou diminuir a importância do parlamento. Mas, agora, objetivamente, é importante destacar que essa reforma não é uma pequena reforma política, na verdade, com a alteração de 3 artigos da Constituição italiana. Ela não se refere especificamente aos parlamentares do exterior. Ela é uma redução geral e, portanto, atinge aqui também. Não há que se dizer equivocadamente: estão diminuindo a representação do exterior. Não, estão diminuindo a representação em geral. E eu queria trazer alguns números. Repito, defensor do parlamento, intransigente. Mas o número de parlamentares não significa mais democracia. O que significa democracia... Nós tivemos um problema com a conexão do... todos os rincões,
Mas o processo de eleição era um processo de partido único, portanto, não havia representatividade, certo? Nós temos que cuidar com isso, não é o número de parlamentares. O Brasil, que é um país com mais do que o dobro da população italiana, com certeza 3 vezes, tem menos parlamentares e senadores, né, do que a Itália. Nós, no Brasil, temos mais deputados que os Estados Unidos. Deputados, não senadores. Portanto, não é o número exatamente que define o caráter democrático, mas, assim, a forma de eleição, a maneira aberta a poder participar todos, o direito de disputar. Este, sim, é o processo que caracteriza um regime democrático. Todos, de alguma forma, terem acesso a chegar a uma cadeira do parlamento. Então, isto feito, e eu sou, pelo que acompanho, um defensor do que a gente podia chamar a modernização das instituições italianas, amigo Walter e Luiz, porque eu acho que nós ainda temos muita da nossa estrutura oriunda, na estrutura da Itália, na República Italiana, oriunda daqueles momentos efusivos, magníficos do pós-guerra, da queda do fascismo, da implantação da República, e que sempre traz consigo toda uma amplitude democrática, né, que faz com que, às vezes, nós tenhamos algumas distorções da representação. No Brasil também aconteceu a mesma coisa. Quando nós, na Constituição de 88, ampliamos muito, eu assim considero, a representação de pequenos estados, por exemplo, está lá, eles têm, mas são coisas que vinham no clima do momento. Então, eu particularmente acho que a redução de deputados, respeitado as prerrogativas do parlamento, não significa diminuição da democracia. E eu acho que, realmente, a Itália precisa passar por um processo de modernização. E finalizo, me permite uma observação. Mais do que nunca, eu vejo, né, a Itália tinha, até o final do século passado, partidos políticos sólidos, fortes, de unidade nacional, e que foram destroçados. E eu não vou entrar nesse mérito, mas eles foram destroçados. E, com isso, o sistema italiano, que já não era muito estável, mas que fornecia governos, ainda que se alternando, mas com razoável estabilidade pela solidez dos partidos, e aí nomino a democracia cristã, o Partido Comunista, o Partido Socialista, eles davam ao sistema italiano um equilíbrio e uma solidez. Hoje isso não existe mais. Hoje o sistema político italiano é fragmentado, é divisionista, né, a partir do que quer separar o norte da Itália, né? Então, isto também tem que se levar em conta, e concluo agradecendo a atenção, quando nós pensamos numa modernização do sistema político italiano. Nós precisamos voltar a ter um pouco aquela unidade que foi quebrada. Porque eu digo sempre, o democrata cristão do século passado, de Turim, ele comungava os mesmos preceitos partidários do democrata cristão de Palermo. O comunista de Milão compartilhava das mesmas visões comunistas ou socialistas do comunista de Bari. Agora, um é a Liga não sei do que, um partido de lá, um é do norte, outro é do sul, outro é do meio, outro enfim. E nós perdemos muito dessa solidez que o sistema tinha. Daí a necessidade, talvez, de modernizar o sistema italiano. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Paulo Afonso. Agora eu convido o diretor-presidente do Grupo UND, Marcelo Petrelli, para a sua participação. Boa noite. Boa noite. Está funcionando o áudio? Perfeitamente. Boa noite, Marcelo. Agradecer também a Cláudia, a Luciana, por esse convite, junto a essa discussão que me parece bastante interessante aqui no Parlamento de Santa Catarina. Boa noite ao nosso deputado Vicente Caro Preso, nosso governador Paulo Afonso, também o senador Espírito Amin, todos que estão aqui presentes. Queria agradecer as palavras dos debatedores, o Luiz e o Walter, agradecer também a deferência do Walter, meu falecido pai, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. Bom, eu gostaria de tratar sobre alguns aspectos. Eu entendo que a questão da discussão em relação à diminuição ou não dos parlamentares lá na Itália, eu entendo que é uma discussão dos italianos para a Itália. Eu entendo que não cabe a nós, como italianos que vivemos em outros países,
uma discussão sobre o que acontece na Itália. Eu acho que é uma decisão que tem que ser respeitada e tem que ser apenas exclusiva dos italianos. Eu entendo que, como colocou o Dr. Walter, essa questão dos italianos que tem 6 milhões, que aqui tem 1,5 milhão, que tem apenas o passaporte, que não sabem falar a língua, eu acho que isso é uma tendência, né, uma realidade que, na verdade, é a maioria. E isso tende a cada vez aumentar a proporcionalidade desse tipo de atitude dos italianos fora da Itália. Então, primeiro que eu queria dizer que, colocando um pouco de exemplo do que acontece no Brasil em relação ao parlamento, na Câmara Federal e o Senado, eu entendo hoje, mais do que nunca, a necessidade, como disse o doutor Paulo Afonso, a questão da democracia não tem uma relação direta com a quantidade, e sim com a qualidade e a produtividade e o comprometimento. E eu entendo hoje que já se mostrou no mundo todo que o modelo político em relação ao que foi imposto, e eu entendo que na Itália está muito claro, pela quantidade, principalmente, desses volume de parlamentares, não se tem um equilíbrio produtivo em relação ao que acontece da produção e solução do parlamento para com a Itália. A gente vê constantemente as confusões, as trocas de primeiro-ministro, essas trocas de governo, e eu entendo que esse modelo realmente está ultrapassado. Não só pela questão dos custos, do tamanho, do privilégio, mas sim da confusão, da questão da não produtividade, da solução para que o Estado, o parlamento, produza resultado eficiente e eficaz para a população. Eu acho que isso está superado, eu acho que isso deve ser modificado, as reformas são necessárias. Na Itália, entendo que sim, como aqui no Brasil também. Você vê o Brasil, um estado como Acre, Amapá, tem 3 senadores, como tem o São Paulo. Você tem o Distrito Federal como senador. Então, você vê que as coisas foram feitas para atender muito mais interesses do corporativismo do que a própria sociedade. Então, a primeira coisa que eu queria defender é que eu sou totalmente favorável pela redução do volume de parlamentares na Itália. Uma outra colocação que eu queria defender aqui, me parece mais polêmica, é em relação à questão dos parlamentares fora da Itália. Eu entendo que, primeiro, nós não contribuímos com nenhum tipo de imposto de contribuição, que eu vejo pela minha família, né, desse volume que dobrou de 3 para 6 milhões. Quando o meu avô, ele também é da região ali perto, vizinho do Caro Preso, também, como disse o Paulo Afonso, nós somos da Basilicata, não é uma cidade muito pequenininha, ali no interior da Basilicata, e quando veio o meu avô, já advogado, já mais velho para cá, nós tivemos a cidadania do meu pai. Quer dizer, 3 gerações absorveram a cidadania. Meu pai, eu e meus filhos. Quer dizer, praticamente 30 pessoas de uma família, né? E essas pessoas não têm uma relação, pouco sabem falar a língua, e muito pouco, não têm uma relação produtiva com a Itália, no meu entendimento, para exigir que a Itália tenha o custo bancado para os parlamentares fora da Itália. Eu entendo que já existem vários fóruns, a embaixada, os consulados, a Câmara, todas as outras áreas que tem para discutir os interesses, as necessidades dos italianos fora da Itália. Eu sou totalmente contra que existam parlamentares, né, sendo eleitos pela comunidade fora da Itália, que tenham que dar despesas para os italianos, seja com salários, com deslocamentos, para discutir umas questões que sejam de interesse das pessoas que estão fora da Itália, que não contribuem, né, para com os italianos. Eu sou favorável, como disse ali, desculpe o Luiz, aliás, a questão do cafezinho. Nós precisamos economizar milhares de cafezinhos. Nós precisamos economizar dezenas de itens em vários setores da Itália, como no Brasil aqui. E eu entendo que um cafezinho é muito importante. Quer dizer, eu entendo que o povo italiano não tenha... Eu, se fosse italiano morando na Itália, eu seria totalmente contra a eu gastar o meu dinheiro do meu imposto para ter parlamentares eleitos fora da Itália. Então, eu entendo que pela produtividade, pela economia e pelo conceito, né, daquilo que é a obrigação e dever dos italianos e de nós que estamos fora, já tendo o privilégio de sermos para alguns benefícios, eu entendo que sim, deva ser reduzido, porque há um excesso, há uma necessidade natural por economia, por produtividade, por reformas, como disse o ex-governador Paulo Afonso, com dificuldades, então temos que apoiar para o bem da Itália, mas são eles que decidem em maioria, e eu sou também aqui polemicamente colocando favorável a que não haja nenhum parlamentar fora da Itália eleito por pessoas fora que não contribuem com os italianos. Então, para mim, a redução que existe aqui de 8 para 4, de 4 para 2, é altamente positiva, até porque permanece alguns.
Então, eu entendo que não há perda, sim, porque há representatividade. Eu queria deixar essas minhas duas posições, porque eu entendo que o mundo é outro, os jovens têm outras expectativas, temos nós muita responsabilidade com o futuro, né, dos países, e o futuro demanda outros modelos, e modelo demanda qualidade, economia, racionalidade. Queria agradecer a oportunidade e essa é a minha posição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós já estamos nos aproximando do final do nosso primeiro bloco e como nós fomos generosos com o tempo, não controlamos o tempo de nenhum debatedor, eu vou conceder agora 1 minuto e meio, uma espécie de uma réplica e umas considerações finais para os nossos 2 debatedores com posições antagônicas, o senhor Luiz Molossi e o senhor Walter Petruccello. Começando pelo senhor Luiz Molossi, 1 minuto e meio, senhor Walter, por favor. Desculpa, é Walter ou Molossi agora? Pela ordem. Molossi, desculpa. Como o senhor Luiz, então, por favor. Tá. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado aí ao Marcelo Petrelli também, temos 2 Marcelos aí. Foi também um prazer conhecer, aí, aliás, eu conhecia já, mas debater a primeira vez com o ex-governador, o Paulo Afonso, inclusive meu sogro lá em Quilombo. Me lembro de uma campanha eleitoral que ele tinha as faixas lá de governador Paulo Afonso. Um abraço lá para o seu Honório Alberti, lá de Chapecó, ex-prefeito de Chapecó. Finalizo dizendo o seguinte, acho muito interessante os argumentos levantados, especialmente pelo Paulo Afonso e o Marcelo, mas aí vem uma questão que eu chamo a atenção de vocês. Por que vocês entendem exatamente assim? Porque vocês não acompanham como nós o dia a dia das comunidades italianas no exterior. Vocês têm basicamente só o contato na hora de emitir o passaporte ou na hora de fazer negócios ou de viajar para a Itália. Ao contrário, nós vivemos o dia a dia da comunidade italiana residente no exterior. Então, a questão assim é fácil dizer, eu vou pela onda, existe uma onda agora do populismo, precisamos economizar, precisamos diminuir os parlamentares. E eu criei agora, até por acaso, uma frase que diz, nós precisamos votar melhor, mas não votar menos. Votiamo meglio, não menos. Essa é a mensagem que eu digo. E repito, com todo o respeito ao Walter, sim, nós não pagamos impostos na Itália, mas a Itália tem uma dívida muito grande com nós, imigrantes, que viemos para a América e continuamos a pagar impostos na hora de pagar as 300 euros lá pelo passaporte no consulado, para viajar para a Itália. Sempre nós priorizamos a Itália na hora de viajar. Então, a minha mensagem final é o seguinte, pensem nisso, com todo o respeito a quem atua no Brasil e lembra da Itália só na hora de viajar, nós vivemos o dia a dia e nós sabemos exatamente do que estamos falando. E por isso eu insisto, votiamo meglio, não votiamo meno. Então, o meu voto é não. Obrigado, senhor Luiz Molossi. Agora o senhor Walter Petruccello. Vou dar 2 minutos, porque o tempo do senhor Luiz chegou a 2 minutos. Então, por favor, 2 minutos para o senhor, as suas considerações finais, senhor Walter. Bem, eu não quero fazer aqui o advogado do Paulo Afonso e do Petrelli, mas devo dizer que o que eles falaram é porque eles conhecem o que estão falando. Não é verdade que eles não sabem, só usam o passaporte. Enfim, mas veja a palavra importantíssima do ex-governador, do governador Paulo Afonso. Democracia. E muitas pessoas que fazem campanha pelo não colocaram nas redes sociais que é um ato antidemocrático, preservemos a democracia, a democracia está em risco. Ora, como que a democracia está em risco se quem fez a lei é o parlamento eleito pelo povo? E quem vai dizer se quer ou não quer esta lei é o povo. É chamado o povo. Então, não coloquem a questão da democracia. Democracia não está em jogo. Não vai se extinguir o parlamento, vai se extinguir nada, vai se diminuir. E como disse muito bem Paulo Afonso, não, a questão da quantidade não importa. Então, tem um ato mais democrático do que uma lei feita pelo parlamento ser decidida pelo povo se ela é válida ou não? Então, esqueça essa teoria fantasiosa do antidemocrático, essa coisa aí que a Itália está fazendo um ato antidemocrático, etc, etc. Não tem nada de antidemocrático. E, repito, o povo italiano vai decidir. Vamos deixar que o povo italiano decida. Nossa participação vai ser pequena por vários motivos e, mais uma vez, eu acho que nós, como disse muito bem o Petrelli, nós não temos o direito, talvez, de interferir naquilo que eles vão decidir.
Então, eu continuo dizendo que, em que pese eu ter sido sempre participante da comunidade italiana, de ter exercido os vários cargos, ter sido candidato ao parlamento italiano por bem 3 vezes, tendo ficado na primeira suplência do Senado, etc., eu continuo votando pela redução. Não tenho medo que, se eu for lutar no futuro por uma cadeira, será assim mesmo. Ok? Obrigado, um abraço. Muito obrigado pela sua participação. O deputado Vicente Caropreso e o senhor Marcelo Petrelli continuam com a gente no próximo bloco, mas o ex-governador Paulo Afonso se despede e eu gostaria de deixar aberta a palavra para que ele possa fazer as suas considerações finais e agradecê-lo pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade de participar de um debate com esta qualidade, a representação e altamente democrático, expondo pontos de vista. Então, eu agradeço ao setor de comunicação da Assembleia, aos senhores parlamentares, por essa oportunidade. Desejoso que os eleitores, todos os eleitores italianos, decidam o melhor caminho. Realmente, um ponto que o Walter colocou e que merece toda a atenção, eu, inclusive, fui pesquisar, a votação na Câmara dos deputados da Itália foi avassaladora. De todos os partidos, pouquíssimos, não chegaram a 20 os parlamentares que votaram contra. E agora vai se ouvir o povo nessa decisão. É importante, acho que a Itália demonstra para o mundo, não só para nós, um caráter altamente democrático de participação popular quando pretende reformar algumas das suas instituições, no caso, a representação parlamentar. Muito obrigado, agradeço a todos. Obrigado mais uma vez. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas antes você confere uma curiosidade sobre a colonização italiana aqui no Brasil. Você sabia que o primeiro grupo imigratório italiano em terras brasileiras está na colônia Nova Itália, hoje município de São João Batista? 120 famílias provenientes do antigo reino de Sardenha desembarcaram em Desterro, hoje Florianópolis, e seguiram até a colônia.